Apocalipse, capítulo 18. Versículos de 9 a 20. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram da luxúria quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já não há ninguém que compre a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimos, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo o gênero de objetos de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. E a canela de cheiro, as especiarias, o incenso, o unguento, o bálsamo, o vinho, o azeite, a flor de farinha, o trigo, o gado, as ovelhas, os cavalos de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que era delicado e esplêndido. E os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, e chorando e pranteando, e dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, e adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros e quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça e choraram e prantearam e gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Pai querido, nós queremos, ó Deus, nesta noite, rogar, ó Deus, a tua graça, a tua bênção, Deus, sobre nós. Ilumina o nosso entendimento para entendermos as maravilhas que há na tua lei, Senhor. Obrigado por teu amor, obrigado por tua bondade em nossas vidas. Que o Senhor possa, de fato, ó Deus, manifestar a tua bondade a nós, iluminando, ó Deus, o nosso entendimento para entender esta porção da tua santa palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos a mais uma cena do capítulo 18 de Apocalipse. Um capítulo bastante rico e interessante para nós, porque é um capítulo que desafia a nossa mente ao olhar para esta passagem. Queridos irmãos, nós vamos trabalhar nesta noite o tema: o juízo de Deus sobre Babilônia apóstata e a reação do mundo e da igreja. Aqui, o que temos diante de nós não é apenas a queda de uma cidade. É o colapso de um sistema inteiro.
do sistema religioso, do sistema econômico e do sistema espiritual que se levantou contra Deus durante os dias do nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra. Aqui nós vemos Deus julgando a grande cidade, a chamada grande cidade. Essa cidade, ela deveria ser uma cidade santa, mas que se tornou uma prostituta espiritual. Como temos dito desde o capítulo 17, esta grande cidade é chamada de Babilônia, e ela é o título dado de maneira simbólica a Jerusalém. Aqui o texto nos mostra que algo muito importante, como diferentes grupos, o texto apresenta, reagem quando Deus julga. Quando diferentes pessoas reagem quando Deus entra em juízo. 3 grupos choram e um grupo se alegra. 3 grupos derramam lágrimas e um canta louvores. Aqui, veja, o mundo lamenta, é isso que nós vemos, mas a igreja se regozija. Isso revela onde está o coração de cada pessoa que o texto revela, que o texto apresenta. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua vida? Aonde está a centralidade da existência? Veja, aqui agora, João ele descreve para nós, através da revelação do Apocalipse, qual é a reação das pessoas quando virão a queda de Jerusalém. E é claro, lembra, João está escrevendo isso aqui bem antes de Jerusalém cair. Bem antes da cidade ser destruída no ano 70. E, portanto, aquela datação que você encontra em Bíblias de estudos, aquela datação que você encontra em obras recentes de teologia, que diz que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 90, ela não se enquadra na teologia do texto e naquilo que o texto apresenta. Porque, de fato, o texto apresenta como Jerusalém ainda de pé, Jerusalém ainda está erguida. Se Jerusalém caiu no ano 70, e se o livro foi escrito no ano 90, é algo inconcebível, é algo inaceitável que aquele local, que aquele templo, que aquele local de adoração estivesse erguido ainda nesse contexto. Então, quando nós olhamos para a passagem bíblica aqui de Apocalipse, capítulo 18, nós lidamos diretamente com este problema, com um problema radical do Evangelho. O Evangelho ele é radicalmente diferente, distinto, fundamentado. E agora você tem exatamente como o Evangelho traça isso para nós. Se Jerusalém estava erguida no período em que João escreve, é porque o João não escreveu o livro depois de 90. Ele escreveu antes de 90, antes de 70. Então não poderia ser 90. Muito bem, dado a isto, nós chegamos ao primeiro ponto que nós queremos considerar sobre esta queda de Jerusalém descrita no capítulo 18, dessa prostituta, desta Babilônia. Nos versículos de 9 a 10, nós temos o lamento dos reis da terra, o medo do juízo. Versículo 9 diz assim: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram na luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e se conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, disseram: Ai, ai, tu grande Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. O versículo 9, ele começa abrindo algo interessantíssimo a nós. Ele diz que os reis da terra chorarão e se lamentarão. Perceba, queridos irmãos, que esses reis não são neutros. Eles cometeram a fornicação com a cidade, ou seja, eles participaram da apostasia, eles fomentaram a apostasia. Essa cidade que rejeitara o nosso Redentor, que rejeitara o nosso Messias, que escolheram Barrabás em lugar do Cristo. Sim, de fato, eles se beneficiaram do sistema corrupto que estava instaurado naquela cidade. E agora, quando eles veem a fumaça do incêndio, e vocês lembram que como bem menciona Joséfo na sua obra História dos Hebreus, quando o acidente, não é acidente, mas a providência divina, uma flecha com dardo inflamado cai no templo e incendeia as cortinas do templo e tudo derrete, o ouro do olho derrete, a cidade é queimada
no fogo. E claro, os soldados também colocaram fogos nas casas. Os soldados abriram as barrigas das mães que estavam grávidas nesse cenário. É esse cenário que João está profetizando através do livro de Apocalipse. E é esse cenário que você vê do caos que é posteriormente acontecido. Agora, eles veem o incêndio e eles veem a fumaça e eles ficam de longe, não por reverência, não por querer adorar ao Senhor, não porque agora vem que Deus é um Deus de juízo, mas eles ficam de longe por causa do medo. O medo tomou conta deles. Eles perceberam que o Deus que havia anunciado o juízo em Mateus 24, naquele discurso que Jesus faz. Agora eles olham e contemplam isso e têm medo. Veja, João ele está olhando para o futuro, o que vai acontecer. Claro, ele está falando daquele período ali. Vamos colocar o livro de Apocalipse datado para o ano 68, porque o templo ainda está de pé. Então, no ano 68, ele está 68, 67, neste período, ele está 3 anos antes, contemplando o que irá acontecer. E aqui o texto diz que eles veem a fumaça. E essa imagem, ela não é nova, ela não é uma imagem nova, não é uma imagem tirada da mente de João. Ela é uma imagem que reporta-se a Sodoma, quando Deus decide derramar o seu juízo sobre aquela cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra, quando ele derrama o juízo sobre aquela cidade e de longe se via a fumaça da cidade. Essa imagem ela não é nova, ela aponta para Sodoma e Gomorra, para o juízo total, para a destruição irreversível. E eles dizem, diz o nosso texto, ai, ai da grande cidade. Lembremos, a grande cidade é mencionada nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, capítulo 16, capítulo 15, capítulo 15, 16, 17, quando ela é chamada de Babilônia, aonde o nosso Senhor foi crucificado. Lembra, a grande Babilônia é Jerusalém, é aquela cidade que foi inimiga do nosso Cordeiro, do nosso Redentor, do nosso Salvador. E aí você tem esta grande cidade, e eles choram pela queda da grande cidade. Mas irmãos, prestem atenção, isso não é arrependimento. Eles não choram porque cometeram um pecado contra o Senhor. Eles não choram porque transgrediram a lei de Deus. Eles não choram porque estão contra a palavra do Senhor. Isso é desespero. Isso é lágrimas de desespero. Eles não choram pelo pecado. Eles não choram, eles choram pela perda. E o texto mostra algo ainda muito mais sério, nos diz o texto. Jerusalém, a cidade do nome de Deus, foi julgada primeiro. Como disse Jeremias há anos, há séculos atrás, Deus começa a julgar pela casa que leva o seu nome. Então, quando nós olhamos para a cena, nos versículos 9 e 10 do capítulo 18 do Apocalipse, nós vemos um Deus que exerce juízo sobre uma nação que o abandonara, uma nação que havia trazido e matado o autor da vida, uma nação que havia rejeitado os seus profetas e a sua palavra. Nós olhamos e nós contemplamos esta cena e vemos o quanto Deus ele executa o seu juízo diante daqueles que são rebeldes à sua palavra. Qual aplicação nós temos aqui, podemos aplicar para a nossa vida nos dias de hoje, desses 2 versículos? Quantas pessoas hoje estão próximas da igreja, associadas ao povo de Deus, mas vivem em aliança com o mundo? Quantas pessoas, elas frequentam a igreja, elas vêm à igreja, elas assistem ao culto, elas participam do culto, participam dos sacramentos, participam do culto, cantam louvores, cantam salmos ao Senhor, mas têm o coração no mundo. O seu coração é mundano. A sua alma está entregue ao mundo. Tem prazer nas coisas do mundo. Ama o que o mundo faz, aplaude o que o mundo diz e concorda com o que o mundo executa. Veja, nós somos crentes, nós não somos mundanos.
Nós não temos a autorização de Deus em sermos mundanos no sentido de viver os valores do mundo. É claro, o Senhor Jesus disse que nós não devemos sair do mundo. A gente nunca vai parar de pecar. Exceto quando Cristo voltar e nós deixaremos de ser pecadores. Mas nós pecamos. E aí o apóstolo Paulo disse que se nós não podemos pecar de outra maneira, deveriam sair do mundo. Mas não é assim. O ponto é, minha mente, minha cosmovisão não é mundana. A minha estrutura não deve ser mundana. E aí, quando o homem vive o mundo, e quando vem o juízo, quando o juízo vem, não há quebrantamento. O coração não se quebra. O coração não se humilha. O coração não busca Deus em arrependimento. O coração só faz o quê? Chorar por medo. Não por princípio de obediência. Não por princípio de compreensão da graça salvadora que há em Jesus Cristo. Há apenas medo. Há apenas pavor do juízo. Se você se aproxima de Deus e da pessoa bendita de Jesus Cristo pelo medo, você está se aproximando da maneira errada. Se aproxime do Senhor por amá-lo, por crê-lo, por ter Ele como fundamento da sua vida. Se aproxime do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é o seu libertador, é aquele que lhe acolhe, é aquele que lhe ama, é aquele que lhe nutre, é aquele que lhe sustenta, é aquele que lhe dá a vida. Ele é o pão que sacia a sua fome, Ele é a água que acaba com a sua sede, Ele é o alimento espiritual descido do céu para sarar, curar e alimentar a sua alma, dar fortalecimento à sua vida espiritual. É por esta razão que você deveria se aproximar de Jesus Cristo. É isso que nós vemos nessas nações que veem Babilônia sendo destruída de longe. O medo os apavora e não os leva para confessar sinceramente o seu pecado diante de Deus. A segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é o lamento dos mercadores, a ilusão das riquezas. Está no versículo 11 até o versículo 17, parte A. Versículo 11, veja o que é dito. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. A mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado da sua alma, tanto apeteciou e se apartou de ti, para ti se extinguiu tudo que é delicado, tudo que é esplêndido, nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, e de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. Agora o texto amplia, irmãos. O texto amplia. O texto amplia e mostra um segundo grupo. O grupo dos mercadores da terra. E diz que eles choram, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E João começa a listar as mercadorias que eles vendiam à prostituta chamada Jerusalém. Ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, púrpura, perfumes,
alimentos, animais, mas de repente a lista termina com algo chocante. A lista diz que eles têm até corpos e almas de homens. Notou isso? Corpos e almas de homens. Irmãos, isso é pesado. Isso significa que Jerusalém não apenas comercializava bens, ela comercializava vidas. Ela transformava a bênção de Deus em instrumentos de corrupção. Aquilo que Deus deu, conforme Levítico 26 e Deuteronômio 28, foi usado para o pecado. E é claro, você não deveria se surpreender com isso, porque Jerusalém, ao longo dos anos, vinha fazendo isto. Você lembra que quando Jerusalém ela cai na idolatria, ela tem a ousadia, o disparate de entregar até os seus próprios filhos para serem queimados no braço de Moloque. Moloque recebeu os filhos da aliança, os filhos do pacto. Mas agora, o templo, que deveria ser lugar de adoração, se tornou centro de luxo, centro comercial e exploração. Prostituições estavam acontecendo não apenas cultuais, mas físicas. Historiadores descrevem aquele templo coberto de ouro como uma riqueza que cegava os olhos. Joséfo descreve que o templo de Jerusalém era de um ponta a ponta no seu teto, todo coberto de ouro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa igreja toda feita com teto em ouro. Eu já o tive lá na minha cidade, lá em Recife. Na época do seminário, o professor foi fazer um trabalho de campo, de história da igreja, e nós fomos visitar algumas igrejas protestantes, que durante a Batalha dos Guararapes, a famosa Batalha dos Guararapes, onde os holandeses foram expulsos do nosso Brasil, eles eram presbiterianos, eram reformados, eram crentes, e eles foram expulsos. Eles criaram várias igrejas presbiterianas na época, e que quando foram expulsos, essas igrejas foram transformadas em igrejas católicas. Outras igrejas já eram católicas por natureza, e curiosamente na minha cidade tem uma igreja para negros, uma igreja para brancos. A igreja católica, ela fazia segregação, então você tinha os negros que congregavam numa igreja de negros, e havia uma igreja de branco. As igrejas que tinham 2 torres, elas igrejas para famílias que eram mais ricas, e igrejas com uma torre só, ela é igreja para pessoas mais pobres. Mas havia uma igreja no centro de Recife, onde essa igreja está lá, que o teto dela é todo de ouro. Todo de ouro. Você entra, você vê uma coisa chamada igreja de ouro. Você entra lá, a coisa mais linda dentro da igreja. Quando eu penso nisso e quando eu vejo a descrição aqui, eu imagino como era o templo em Jerusalém antes da queda dele em 70. Dizem que era uma riqueza de cegar os olhos. Mas tudo isso caiu em 1 hora. Exatamente em 1 hora. Quando aquele soldado do general Tito atirou a flecha a esmo, e essa flecha ela foi em direção à cortina do templo e queimou o templo, e o ouro todinho caiu, derreteu o ouro todo do templo. E o ouro entrou dentro das flechas do templo, e quando terminou a matança dos soldados ali em Jerusalém, os soldados pegaram picareta, pegaram o que podiam e começaram a quebrar o templo para remover o ouro que estava no templo. Em 1 hora eles tiraram todo o ouro, mas deixaram o templo todo abaixo. Não ficou pedra sobre pedra. Como Jesus disse em Mateus 24. Resta apenas um muro das lamentações que nós o conhecemos. Ou seja, rapidamente, inesperadamente, o texto diz, toda essa riqueza foi devastada. Toda a riqueza que Jerusalém tinha foi devastada. O que nós aprendemos aqui?
Preste atenção a isso. Quando a religião ela se mistura com a ganância, ela está sob juízo. Quantas igrejas nós conhecemos em nosso país que está associada à ganância, onde o tema e a mensagem dessas igrejas é o dízimo e nada mais do que o dízimo. Quando essas igrejas, elas pregam uma teologia da prosperidade, que se você der, você vai ficar rico. Veja, a ganância e a religião não podem estar juntos, porque ela estará sob juízo. Quando o homem usa Deus para o lucro, para ganhar lucro, ele já está caminhando para a destruição. E veja o coração desses mercadores aqui. Eles não dizem, pecamos contra Deus. Eles dizem, nós perdemos as nossas riquezas. Perdi o meu recurso. Perdi o meu dinheiro. Perdi o meu ganho. Mas ele nunca vai dizer, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. Eu transgredi a lei de Deus. Eu quebrei a palavra de Yahvé. Não. Eu perdi a minha riqueza. É disso que esses pecadores tratam. Esse é o desafio que João olha para aquele momento. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto está agora nos versículos 17 a 19. 17, parte B, versículo 19 a 19. Ele diz assim: E todo piloto, e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, e quantos labutavam no mar, conservavam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Agora o terceiro grupo aparece. Qual é o grupo? O grupo dos navegadores, os marinheiros, todos os que vivem no mar. Estes representam as nações, o sistema global. Eles também choram, eles lamentam, diz o texto. Mas por que eles choram? Lembra, o livro de Apocalipse está trabalhando com imagens, tá? Imagens que se ampliam. Então, lembra, quando você pensa em mar, você pensa na globalidade do mundo. Quando você lê multidão de voz de águas, a voz como multidão de águas, multidão do mundo sendo influenciada. Aqui o sistema global, ele chora. E por quê? Porque se enriquecem como a cidade. Eles dizem, quem é como a grande cidade? Irmãos, isso chama-se idolatria. É a mesma linguagem usada para a besta. Quem é maior que a besta? Vocês lembram disso quando a gente estudou o capítulo 13 de Apocalipse? Quem é maior que a besta? Jerusalém havia assumido um lugar que pertence somente a Deus. Mas assim como Lúcifer quis subir e foi lançado para baixo, a cidade também caiu. O texto mostra que Israel deveria ser a luz para as nações, mas em vez de ser isso, ela corrompeu o mundo inteiro, levando o mundo para a idolatria, fornecendo e adquirindo material para a idolatria mundial, para o culto pagão, para o falso culto, para o culto ao imperador, que nós inclusive estudamos aqui analisando o livro de Apocalipse. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva bíblica, nós vemos que Israel está debaixo do juízo de Deus. A pergunta que nós levantamos agora e devemos fazer em termos de aplicação é a seguinte pergunta: quando o povo de Deus se corrompe, ele não cai sozinho. Ele leva com ele outros. Mas também nós aprendemos algo muito interessante aqui. Nenhum sistema, nenhuma estrutura, nenhuma potência deste mundo permanece de pé contra Deus.
Não importa o sistema, ele vai cair, ele vai derrubar, ele vai ser ruído. E eu digo isso com todas as letras. O sistema do comunismo foi assim, ele ruiu, ele caiu. O sistema da antiga União Soviética, que era contra Deus, caiu. O sistema que nós conhecemos hoje como socialismo cairá. Porque é anti-Deus, é contra Deus, é contra a palavra de Deus, é contra o que Deus ensina. Tudo que se levanta contra o Senhor será destruído. Tudo que se levanta contra a igreja de Cristo Jesus disse isso. Esta é minha igreja, sobre a qual edificarei a minha igreja. Ela ficará de pé e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A escritura, ela é clara. A palavra de Deus é fundamental para nós entendermos isso. Isso nos leva para a nossa última verdade que nós aprendemos nesse texto. A alegria da igreja, a vindicação dos santos. Agora veja como o texto fecha no versículo 20. O texto diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Agora o cenário muda completamente. Agora a cena muda. Depois de tanto choro, depois de tanta lágrima, depois de ver pessoas chorando, um homem olha e contempla e ele vê uma imagem gloriosa. Alguém fala: exultai sobre ela, ó céus. E vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O versículo 20, veja, depois de tanto choro surge uma voz diferente. O versículo 20 diz: regozijai-vos, ó céus, santos apóstolos e profetas. A igreja, irmãos, ela não chora. Aliás, é interessante isso, né? A gente estudando a Bíblia. Há muitos hinos evangélicos que fala que o crente chora, que não sei o quê, que não te viu chorar, e papapá. Irmãos, você já leu na Bíblia a igreja chorando? Você já viu? Você já viu a igreja chorar na Bíblia? Você vai ver a igreja orando. Lembra o capítulo 6 de Apocalipse? As almas debaixo do altar orando, clamando vingança, pedindo para Deus vingar. Os santos oram. Vocês lembram quando Deus atende às orações da igreja? Ele manda fogo sobre a terra. Agora, aqui, mais uma vez, a voz do anjo que a gente viu, né? Que é Cristo. A figura de Cristo. A igreja não chora. Ela se alegra. Isso pode parecer estranho, mas não é crueldade. A igreja não é aquela coisa de... e a gente precisa aprender isso, tá? Jesus disse para a igreja se alegrar pelo que está acontecendo em Jerusalém. Isso no primeiro século, tá, irmãos? Então pode parecer estranho. Não é crueldade, é justiça. Porque o texto diz: Deus julgou o vosso julgamento, a vossa causa. Ou seja, Deus respondeu às orações do seu povo, às orações da igreja. Aquela cidade perseguiu os profetas. Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, vocês lembram? Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que persegues e mata os profetas. Eu quis te acolher, eu quis te aparar, eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha cuida dos seus filhotes, mas vocês não quiseram.
Jesus conta a parábola do dono da vinha. Vocês lembram da parábola do dono da vinha? Sim, vocês lembram. Quando Jesus ele conta que o Senhor, o dono de uma vinha, de um vinhedo, contratou algumas pessoas para cuidar do seu vinhedo, mas depois viu que as pessoas não estavam cuidando direito, mandou os seus emissários, eram os profetas, foram lá e mataram os profetas. Mandou os outros, mandou profeta, mandou patriarca, mandou o que pôde, por fim ele decidiu mandar quem? O seu filho. Talvez respeitem o meu filho, talvez não façam nada contra ele. E eles vão lá e matam o filho. A pergunta de Jesus é: o que Deus fará, o que o dono da vinha fará com os que mataram seu filho? A resposta é clara: juízo. Então ele perseguiu e matou os apóstolos. Vocês lembram dos apóstolos? Lembram de Tiago sendo morto a fio da espada? Lembra dos outros apóstolos e de João agora na famosa ilha de Patmos, isolado. João, ele é jogado dentro do caldeirão quente de óleo, queimado vivo. Não se contentam, tentam matá-lo, ele não morre, porque Cristo disse que ele não morreria. Lembra lá, né, o capítulo 21 do Evangelho de João. E aí ele é levado para o ponto mais alto na época. Ele é jogado de cima. Ele não morre. Ou crente difícil de morrer. Ele cai no chão, fica paralítico, mas ele não morre. João ele só morre depois que recebe a revelação do Apocalipse. Veja que coisa, irmãos. O apóstolo Paulo, vocês lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é preso, condenado, decapitado. O apóstolo Pedro, vão crucificar Pedro. Pedro disse: eu não quero ser crucificado como o meu Senhor. Virem a minha cruz. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essa cidade matou os apóstolos. Essa cidade, ela rejeitou a Cristo. Vocês lembram da cena? Era uma Páscoa. Lá está Jesus Barrabás, está Jesus chamado o Cristo. Quem eles escolhem? Jesus chamado o Cristo. Não. Eles escolhem Jesus chamado Barrabás. É claro, você sabe, eram dois Jesus que estavam ali, tá? E agora, o que a gente olha para esse texto? O que você percebe nesse texto? Eles rejeitou a Cristo e agora Deus a julgou. Irmãos, isso nos ensina algo muito profundo. A história, ela não está fora do controle. Aquela igreja perseguida, aquela igreja fustigada, aquela igreja, às vezes, parecendo derrotada, Cristo já venceu. E o que estamos vendo agora é a história, é a aplicação dessa vitória. A vitória de Cristo manifestada no mundo. O que é que a gente aprende aqui e aplica a nossa vida? Primeiro, a igreja não deve viver com medo. Estourou uma guerra ali. Há um grupo de irmãos na Nigéria sendo perseguidos e mortos. A igreja não teme. A igreja avança. A igreja prega. A igreja ensina. A igreja deve viver com confiança no Deus que ela serve. No Deus que ela prega. No Deus que ela ensina. No Deus que ela crê. Devemos orar, sim, pela conversão dos pecadores. O nosso catecismo nos ensina que devemos orar pela conversão dos judeus, mas também pela derrota do mal. Jesus disse isso: venha o teu reino. Lembra?
Catecismo Maior de Westminster, aqui, ele nos ensina que devemos, de forma muito clara, quando nós oramos assim, rogar para que Deus traga o seu reino e anule todo o reino do mal neste mundo. Ore para que o mal seja derrotado. A igreja é vitoriosa. Porque Cristo, ele já reina. Ele não reinará, como ensina algumas correntes escatológicas de que Cristo vai reinar por 1000 anos. Ele já reina. Você vai lembrar, mas peraí, o capítulo 20 de Apocalipse fala de milênio. A gente vai chegar lá. Nessa série de exposições, nós vamos chegar nesse ponto. Meus irmãos, esse texto nos ensina 4 coisas que eu quero deixar para o seu coração nesta noite. Primeiro, o juízo de Deus é inevitável. Não pense que o pecador fugirá e escapará do juízo divino. Não, não escapará. Nós não escapamos do juízo divino, porque o juízo divino foi derramado sobre aquele que nos substituiu, Jesus Cristo. Segundo, as riquezas desse mundo, não, elas são passageiras. Então não deixe a idolatria, a avareza, o desejo pela riqueza do mundo roubar a sua adoração a Deus. Terceiro, o pecado nunca é isolado. Você nunca comete pecado sozinho. Você contamina tudo com o seu pecado. E quarto, a igreja, ela é vindicada como um todo. Eu pergunto a você nesta noite, de que lado você está? Do lado dos que choram a perda do mundo? Ou do lado dos que se alegram na justiça de Deus? Você está vivendo para a Babilônia? Ou você está vivendo para o reino de Cristo? Não tem mais Babilônia. Não tem mais os poderes deste mundo. Não tem mais os sistemas que se levantam contra o Deus dos céus. Temei ao Senhor, porque Ele julga. Jesus disse isso. Não temam o que pode matar o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e a alma e jogar tudo no inferno. Temei ao Senhor. Temei ao Deus dos exércitos, porque Ele julga, Ele reina, Ele vindica o seu povo. E no fim, não será o choro dos ímpios que prevalecerá. Não será o choro daqueles que veem o mundo e lamentam o mundo. No fim vai prevalecer a alegria dos santos. A alegria dos que amam a Deus, dos que o servem. Mas a alegria eterna dos santos é o nosso alvo. A igreja, ela é vitoriosa e por isso ela é feliz. Ela é vitoriosa porque ela tem Cristo. Ela ama a Cristo. Ela não ama o mundo e ela não deseja o mundo. Que Deus possa aplicar esta palavra em nossos corações. Que nós possamos, como igreja de Jesus, continuar amando ao nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, Deus, foi ensinada nesta noite. Que ela possa encontrar abrigo, ó Deus, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa manifestar, ó Deus, graça, ó Deus, misericórdia, ó Deus, em nossa existência. Que nós possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Pai, confiar na Tua graça, confiar no Teu amor, confiar no Teu cuidado, ó Pai. Pai amado, preserva a Tua igreja. Continua dando vitória à Tua igreja para a Tua glória e para a Tua louvor, Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.